Olá, loucos e não loucos pela matemática! Tudo joinha com vocês? Hoje iremos estudar um pouco sobre circunferência e círculos. Tem muita gente por aí que confunde esses dois objetos matemáticos. Iremos distingui-los e depois estudar especificamente o comprimento e a área de circunferências. Então, se você quer aprender um pouco sobre esse conteúdo, pegue seu caderno, seu lápis, que lá vem assunto! Uma louca na matemática! Bom, inicialmente é preciso a gente entender a definição de circunferência, círculo e esfera em particular. Esses três objetos eles são distintos, como podemos observar. A circunferência, na verdade, é apenas o contorno. Então, todos os pontos que estão no contorno do círculo, como a gente observa na imagem, é a circunferência. A gente vai chamar esse conjunto de pontos que equidistam de um centro de circunferência. Círculo são todos os pontos que estão limitados, ou seja, estão no interior desse plano limitado pela circunferência. Então, todo esse plano que está no interior, digamos assim, da circunferência, a gente vai chamar de círculo. E a esfera já é um objeto em 3D, em 3 dimensões, que também tem aí todos os pontos na sua superfície, eles equidistam do centro, como na esfera e no círculo. Então, esses objetos, apesar de distintos, ele tem essa similaridade. Todos possuem um centro e os pontos que estão na circunferência, no entorno da circunferência, no contorno da circunferência, eles possuem uma mesma distância do centro. Beleza? Vamos aprender um pouco mais. Como podemos observar na animação no GeoGebra, a circunferência ela aumenta de tamanho conforme a medida do raio. Então, se esse raio se manter constante, não se alterar, podemos perceber que todos os pontos que estão no seu contorno, conforme o ponto B está aí fazendo o contorno na circunferência, eles terão uma mesma distância, se equidistam do centro da circunferência, que é o ponto A. Nesse caso, o raio é 3. Então, todos os pontos da circunferência, agora o raio é 2,5, todos os pontos terão 2,5 de distância do centro da circunferência. Particularmente, a gente vai dizer que a circunferência é um lugar geométrico. Então, já é outra definição aí matemática para a gente guardar na cabeça. Ainda sobre o estudo das circunferências, é interessante a gente saber um pouco sobre os elementos da circunferência. Então a gente já estudou um pouco sobre o raio, que é justamente essa distância dos pontos que estão no contorno do centro da circunferência. Na figura a gente pode ver que o raio é justamente esse segmento amarelo. Em vermelho nós temos um segmento AB que corta a circunferência, ou melhor, passa por dois pontos que estão no contorno da circunferência. Então esse segmento a gente vai dar o nome a ele de corda, é justamente o segmento em vermelho. O diâmetro, o segmento CD, também é uma corda, só que é uma corda específica, pois passa pelo centro da circunferência. E esse diâmetro vale 2 vezes o raio. No caso do comprimento da circunferência, outros vão dizer que é perímetro, só que tenhamos um cuidado, porque quando falamos em perímetro, a primeira coisa que vem à cabeça é a soma da medida dos lados. E circunferência, pessoal, não tem lado. O comprimento da circunferência é a medida do seu contorno. É como se a gente partisse a circunferência em um ponto e abrisse ela. Partindo a circunferência no ponto O e abrindo o seu comprimento, a gente vai perceber que o seu contorno em vermelho tem a medida de 2π.
O comprimento da circunferência é dado por 2π vezes o raio. Arquímedes, um grande matemático grego que viveu aproximadamente ali nos anos 200 a.C., estudando a circunferência, ele descobriu a constante π, que é um número irracional, ou seja, não pode ser representado na forma de fração, infinito, que possui infinitas casas decimais. Esse número π é aproximadamente 3,14. Então, montando uma razão, comparando a medida do comprimento pela medida do diâmetro, Arquímedes descobriu o número π. Então é esse valor que nós iremos utilizar para fazer as nossas continhas. O comprimento da circunferência vai ser 2π, como a gente pode observar na imagem, vezes o raio, 2π raio, certo? Beleza? Então vamos lá praticar. Uma pista de ciclismo, denominada velódromo, possui normalmente diversas pistas para que os ciclistas possam deslocar-se em uma disputa. Suponha que a pista projetada tenha um formato circular com raio igual a 20 metros e raio menor igual a 15 metros. Adotando π igual a 3,14, determine a distância percorrida por um ciclista ao efetuar uma volta no raio maior. E letra B, a distância percorrida por um ciclista ao efetuar uma volta num raio menor. Então, se ele quer saber a distância, nós estaremos preocupados aqui em calcular o comprimento da circunferência. Como as pistas têm formato circular, então ficou fácil. Para a pista maior, nós temos que o raio é 20 metros, para a pista menor, o raio é 15 metros. Então, na letra A, nós temos que o comprimento da circunferência é 2π vezes o raio, onde π é 3,14 e o raio é 20 metros. Então, a gente só vai substituir os valores. 20 metros porque, na letra A, eu estou preocupado em calcular a distância percorrida pelo ciclista na pista maior. Então, vamos lá só substituir os valores na fórmula. Então, vai ficar 2 vezes 3,14 vezes 20. Eu sei que 2 vezes 20 dá 40 e 40 vezes 3,14 dá aí 125,6 metros. Na letra B, eu irei calcular a distância percorrida por ciclista ao efetuar uma volta no raio menor, ou seja, na pista menor. Então, o comprimento da circunferência é 2π vezes o raio da circunferência menor é 15 metros, então 2 vezes 3,14 vezes 15, 2 vezes 15 dá 30, 30 vezes 3,14 deu aí 94,2 metros. Então a pista menor tem 94,2 metros de comprimento e a pista maior tem 125,6 metros de comprimento. Essa segunda questão, pessoal, é um pouco parecida com a primeira. Então vejamos aqui. Uma pista de atletismo tem a forma circular e seu diâmetro mede 80 metros. Um atleta treinando nessa pista deseja correr 10 km diariamente. Determine o número mínimo de voltas completas que ele deve dar nessa pista a cada dia. Então a gente sabe que a cada dia ele precisa percorrer 10 km. E sabemos que essa pista tem forma circular e tem um diâmetro igual a 80 metros. Então, se o diâmetro é 80 metros, eu sei que, por definição, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, neste caso, o raio vale 40 metros, ok? Eu vou calcular aqui, inicialmente, o contorno da circunferência, ou o comprimento da circunferência, neste caso. Então, o comprimento da circunferência vai ser 2π vezes o raio. Eu sei que π vale 3,14. Então, 2 vezes 3,14 vezes o raio, que mede 40 metros. Então, isso vai me dar, 2 vezes 40 dá 80, 80 vezes 3,14, vai me dar aí que o comprimento dessa pista é 251,2 metros. O detalhe estará aí, pessoal, que este comprimento de 251,2 metros é o comprimento de uma volta. Só que eu preciso saber quantas voltas ele vai dar para percorrer os 10 km diariamente. Então, eu vou transformar os 10 km em metros. Eu sei que 10 km em metros vai dar aí 10.000 metros.
E vou dividir aí o total de metros da pista, ou melhor, que ele precisa percorrer, que é 10.000 metros, pelo total, ou melhor, pelo comprimento da pista, que é justamente o comprimento de uma volta, que é 251,2. Então, dividindo 10.000 por 251,2, isso aí vai me dar 39,8089. Só que ele quer saber o número mínimo de voltas. Então a resposta é 39 voltas. Mas a gente poderia arredondar esse valor aí. E arredondando, o número de voltas seria 40 voltas. Ok? Vamos para a terceira questão. Então, pessoal, nessa terceira questão nós temos o seguinte. Calcule o comprimento da pista de atletismo esboçado na figura, sabendo que o raio é 30 metros. Então observem, eu quero calcular o contorno, essa parte em azul da pista. E observem que ela tem duas partes circulares cujo raio mede 30 metros. Então vocês concordam comigo que se eu juntasse essas duas partes, isso daria uma circunferência completa? Então, se sim, beleza, massa, você está pensando aí conforme o professor, ok? Então, ó, o comprimento desse contorno dessa pista vai ser o comprimento dessa circunferência de raio 30 metros mais 2 vezes esse lado que é 3 vezes o raio, beleza? Então vamos lá. O comprimento total da pista vai ser o comprimento da circunferência, que é 2π vezes o raio, mais 2 vezes a medida desse lado que mede 3 vezes o raio, ok? Substituindo os valores na nossa fórmula, nós saberemos que o comprimento total da pista será igual a 2 vezes 3,14 vezes 30, que é o raio da circunferência, mais 2 vezes 3 vezes 30, que também é o raio da circunferência, ok? Tranquilo, só fiz substituir e agora irei fazer as continhas. Eu sei que 2 vezes 3,14 dá 6,28. Então, 6,28 vezes 30, guarda esse valor. Mais 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 30, ok? Sei também que 6,28 vezes 30 dá 188,4. E sei que 6 vezes 30 vai me dar aí 180. Então, 188,4 mais 180 vai me dar 368,4 metros. E esse é o comprimento dessa pista, que tem o formato ilustrado aí na nossa figura. Valeu? Se você gostou desse vídeo aula, curta, comente, compartilhe com seus colegas. E se não é inscrito no canal, não perca a oportunidade. Se inscreva e não se esqueça de ativar os sininhos para receber as notificações. Beijo do tio e até mais!